Olá, bem-vindo ao programa Resenha com Renata Negalho. Hoje nós vamos conversar com o chefe do cartório eleitoral, Giovanni Brandão. Giovanni, satisfação de receber aqui no programa. Uma satisfação, obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí, um ano bastante intenso, bastante atribuições para nós. É verdade. Giovanni, sempre é época de eleições, todo mundo com aquelas dúvidas, aquelas coisas. Como é que é a função para o chefe do cartório? É bem intensa, assim, ó, a justiça eleitoral, eu sempre brinco assim, né, que a justiça eleitoral, tu imagina, tu vai organizar um aniversário de 15 anos, tu tá esperando os convidados, tu tá preocupado com bolo, salgadinho, nós estamos organizando uma festa da democracia, um evento, mas não é para um grupo restrito de pessoas, é para todo o município. Então são mais de 60 locais de votação, são em torno aqui no município quase 1.700 mesários convocados, mesários treinados, habilitados, preparados para desempenhar a função no domingo, equipes de apoio, todo o planejamento e preparo das urnas eletrônicas. A gente tem todo um calendário eleitoral a seguir, que começa lá no mês de março, com a vistoria dos locais de votação. Né? Esse ano ainda fomos surpreendidos por esse evento climático aí, que nos atrasou, tivemos que rever alguns locais e tentar abordar algumas outras estratégias para deixar contento no domingo a eleição, no domingo, dia 6 de outubro. Então, o calendário eleitoral ele começa no início do ano, com o fechamento do cadastro, lá no mês de maio, que foi atrasado depois, por causa da enchente. Depois a gente entra no registro de candidaturas, onde os candidatos que pretendem concorrer, eles apresentam suas solicitações e isso está sendo julgado pelo juiz eleitoral, os deferimentos das candidaturas. A partir de 16 de agosto começa a propaganda eleitoral, né, na rua, internet. Em 30 de agosto, agora recentemente, começou o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. E isso se estende até dia 3 de outubro, né, o horário eleitoral. Algumas espécies de propaganda até a véspera. E aí temos o pleito no domingo, dia 6 de outubro, a festa da democracia. E, posteriormente, um mês depois, entrega das contas dos candidatos, né? E essas contas têm que ser julgadas para os candidatos poderem ser diplomados lá no finalzinho, segunda metade de dezembro, para conseguirem tomar posse no Legislativo e no Executivo Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, é um calendário bem longo, bem extenso. Uma coisa, né, que começa muito, muito antes das eleições. É um sucedâneo de etapas, né? Agora a próxima etapa é isso. Aí tu te foca naquela etapa para dar tudo certo. A próxima etapa agora é o início da propaganda. Agora a próxima etapa é a prestação de contas. Agora a próxima etapa é o treinamento de mensagens. E aí tu vai indo sucessivamente a cada etapa que tu vai tendo te preparando para aquilo. Agora nós tivemos uma reunião no dia 23 ali na Justiça Eleitoral a respeito do horário eleitoral, né? Foi calculado os tempos dos candidatos, quanto cada coligação, cada partido. Como é que é isso de tempos? Porque tem candidato que tem tempo, tem outros que não tem. Como é que funciona? Vamos lá, de uma maneira rápida assim, quantidade de tempo definida, 10% é dividido igualitariamente entre todos os candidatos que estão concorrendo àquele cargo. Por exemplo, hoje nós temos 5 chapas para o Executivo, 10% do tempo foi dividido igual. Os outros 90% do tempo é com base na proporcionalidade que aquele partido tem de deputados federais lá na Câmara dos Deputados. Os deputados federais, como representantes do povo, quem tem mais deputado tem mais povo, quem tem mais povo tem direito a mais tempo de TV. Entendeu? Entendi. Sendo que alguns partidos, por não atingirem um mínimo de eleitorado, de cadeiras no Congresso Nacional, eles não têm tempo de propaganda. Aqui em Rio Grande tem 2 partidos que ficaram sem tempo, né? E aí o tempo é dividido entre os demais. Entendi. E a pergunta que as pessoas fazem é a seguinte: quem não tem tempo de TV, aparece o candidato também na propaganda eleitoral sem fala ou não aparece? Não tem tempo de propaganda no rádio e TV. Aqui teve 2 partidos nessa circunstância. Eles podem fazer propaganda de rua, propaganda na internet, vai em outros para as meios. redes sociais. Isso, de rua, na internet, carreata, todas as outras espécies de propaganda permitida. Mas essa não tem espaço de TV. Né? Ele tanto não tem espaço de TV na propaganda eleitoral, quanto na propaganda partidária. A propaganda partidária é aquela que não em época de eleição tem aqueles programinhas nas quintas-feiras. Também não tem tempo ali. Esses partidos, eles não têm direito de tempo de TV. No caso, é chamada por em virtude da chamada cláusula de barreira da emenda constitucional 97 de 2000
17. Porque teve essa dúvida, né? Porque alguns candidatos vão aparecer na TV e outros não. Mas tudo em função dessa conjuntura de deputados e coligações. Uma outra circunstância é assim, né? Por exemplo, tu tem uma candidatura, uma chapa a vereador. Tá. Nessa candidatura tem 22 vereadores, né, que estão concorrendo. O tempo é definido pelo partido. Se eu achar que tu tem mais chance, quiser te dar todo o tempo do mundo só para ti, ok. Tem que obedecer a um certo percentual de candidaturas, de candidatas negras, negros e femininas na TV, e o resto eu posso dar só para um candidato só, se for a minha estratégia, entendeu? Aí alguns candidatos ficam ligando para nós, quanto tempo eu tenho? É o partido que decide, entendeu? Entendi. Se eu quiser priorizar a Renata em detrimento do Pedro, do Paulo, eu posso priorizar. Entendeu? Então, às vezes, tem candidatos que não aparecem, por estratégia do próprio partido. Entendi. Entendeu? Isso é importante falar. Como é que é essa coisa de cotas? Como é que estão as cotas hoje? Porque a gente tem um número X de vereadores, mas tem cotas. As cotas, assim, quando tu vai fazer o registro das candidaturas, tu tem que obedecer um coeficiente de 30% de candidaturas femininas, basicamente é isso. Tá? E aí, essas candidaturas, o sistema tá ali para tu registrar 22. Tu registrou o primeiro homem, o segundo homem, o terceiro homem, o quarto para tu obedecer essa cota. Nós estamos falando... Tem que ser uma mulher, aí ele te abre mais 3, e aí tu vai colocando. Se tu não coloca, ele fecha, e aí tu fica com aqueles 3 ou 4, que não é interessante. Então há necessidade, e isso vem se aperfeiçoando, né, Renata? Isso em eleições pretéritas, vamos botar aqui 2012, começou em 2010 isso, em nível federal. Em 2012 já tivemos, era uma sugestão, não tinha tanta punição. Depois a legislação mudou um pouco, aí ganhou uma obrigatoriedade, né? E os órgãos de fiscalização estão em cima para evitar aquelas situações de candidatas que registram, né? E aí tu vai ver no dia da votação tem 1 voto, 5 votos, 7 votos. Exato. O Ministério Público é atento a isso, né? Outros órgãos de fiscalização, a própria Justiça Eleitoral, ou candidatas que fazem o registro, depois renunciam, entendeu? Entendi. Então tem essas circunstâncias, tem legislação a respeito disso, e a Justiça Eleitoral está atenta, porque o que acontece? Com a candidatura dela, ela conseguiu colocar mais 2 ou 3 candidatos homens. E esses 2, 3 candidatos homens vão ter um apelo de votos que vão levar mais votos para o partido. Claro, entendeu? Exatamente. Essas situações assim, realmente é bom que sejam barradas, porque a gente sabe que pode acontecer isso, né? Então é importante essa visão assim de, né? Giovani, diz uma coisa, o que é assim, o que é permitido, o que não é permitido nas campanhas? Renata, assim, a legislação eleitoral, desde que eu estou atuando em frente ao cartório, eu estou chegando a quase 20 anos de justiça eleitoral, ela, ano a ano, ela tem sido mais restritiva, cada vez mais, né? Por exemplo, a gente pode pensar que a questão de 20 e poucos anos atrás, a rua era tomada de bandeirinhas, cavaletes, pinturas em muro, pinturas em paredes. Muito disso já outdoor, showmício, entendeu? Muita coisa não pode mais, showmício não pode mais, pintura em muro não pode mais, cavalete não pode mais. Então, o tempo de propaganda eleitoral, até quando tu me fez o convite lá atrás, começava por aquela época. Sim, agora o período está enxugado, né? É menos tempo de propaganda. Tudo isso por quê? Né? Para tentar dar uma isonomia, uma igualdade maior a todas as candidaturas, para não valer aquele que tem mais poderio econômico. Né? Aquele que tem poderio econômico, ele colocava um outdoor, ele contratava uma dupla sertaneja, e aquele que não tinha, ele não conseguia. Exato. Então, dentro do possível, a Justiça Eleitoral ela vem apertando. Para quê? Para tentar propiciar chances maiores de eleição a todos, né? Então, assim, eu me lembro a primeira que eu fiz aqui em Rio Grande, a gente comentava a possibilidade de o candidato ter uma página no Orkut, para tu ver como a coisa evoluiu, né? Então, assim, hoje, né? Hoje pode muito a internet, a festa da democracia, ela se transferiu muito da rua para as redes sociais, como sinal de evolução da sociedade, né? Hoje tu pode ter um site do candidato, um blog do candidato, do partido, da federação, enfim, ele pode fazer a sua propaganda ali, ele pode ter o chamado impulsionamento,
entendeu? Isso pode agora. Tá. Até a véspera da eleição, nos dias da eleição ali, não pode ter o tal do impulsionamento, né? Então tem uma série de rigores ali, tem que ter no canto da propaganda ali, conforme tinha no adesivo, CNPJ ali, tem que ter no canto da propaganda, né? Então a resolução 23.610, que rege a propaganda eleitoral nesse ano, ela é bem minuciosa, bem detalhada a respeito de todas as possibilidades, né? A gente, lá no cartório da 163, a gente ficou responsável pelo sistema Pardal, que é o sistema de denúncias eleitorais, né? Qualquer pessoa do povo que vê uma irregularidade, qualquer eleitor que veja alguma coisa em desacordo, ele pode peticionar para a gente ali através do aplicativo, tu baixa na Play Store. Como é que é o nome do aplicativo? Pardal. Pardal. Aí tu baixa na Play Store do seu celular, te loga ali, né? Obviamente que não pode ser uma denúncia apócrifa, tu tem que te identificar, ela não pode ser anônima, né? Tu tem que preencher ali as tuas informações e juntar uma prova do que tu estás alegando, né? E aí a gente vai analisar. Tem chego várias denúncias, aquelas que a gente compreende e entende junto com o magistrado da zona que seria um caso de irregularidade, a gente notifica o candidato para que esse candidato regularize a situação num prazo de 48 horas. Aquelas que a gente entende, não, isso é permitido, a gente já arquiva de plano ali, entendeu? Dentro do chamado exercício do poder de polícia que a gente tem de fiscalização da propaganda eleitoral. Me dá um exemplo assim de uma coisa que não pode. Vamos ver uma coisa que não pode. Deixa eu pensar aí. Colocar uma propaganda numa rótula, atrapalhando o trânsito, entendeu? Dos carros, entendeu? Colocar uma propaganda dentro de uma praça, isso não pode, entendeu? Os carros de som que antigamente ficavam rodando na rua, hoje eles podem, acompanhando passeatas, acompanhando carreatas, quando estiver sendo feita uma caminhada e esse carro acompanhando. Mas aquilo que a gente tinha de eles ficar rodando, pagar aquelas publicidades, e eles, isso também, então assim, ó, são práticas hoje que são vedadas. Chegam as denúncias, a gente analisa, né, e aí notifica os candidatos para eles tirarem. Isso a gente repassou a eles, isso está na legislação, né? O que a gente diz? Nesse primeiro momento é uma advertência. Claro. Né? Tem 48 horas, é um processo administrativo, o Pardal não é um processo judicial. Entendi. Caso ele não retire, aí a gente judicializa, judicializa o processo, vira um processo de propaganda irregular, vista ao Ministério Público, para o Ministério Público, caso queira, aí entrar com uma representação contra aquele candidato, e aí já pesa o bolso, que eu brinco com eles, porque aí já tem que contratar advogado, aí tu já tem uma multa pesada, e a resolução ela é bem pesada. Falava com determinado candidato esse dia abaixo, velho, tu me avisa, se me entra uma multa dessas, terminou a minha campanha. Que barbaridade. Eu não tenho para pagar multa, então não faz. Na dúvida, não faz. Não faz, entendeu? Vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalo. Então vamos lá. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que eu tô te esperando.